Fala aí, galerinho, tudo bem? Gutinho aqui. Hoje eu vim trazer mais uma reflexão rápida sobre as Escrituras Sagradas e eu queria que você me acompanhasse aí a respeito do que a gente vai conversar agora, abrindo sua Bíblia comigo em Mateus 13. E nós vamos ler uma parte um pouquinho maior, só porque nem todo mundo sabe do contexto de Mateus 13. Mas vamos lá comigo? Abre sua Bíblia aí. Fala assim, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Só até aí. Depois, se você quiser, você continua o resto da história, que é muito interessante. Mas eu queria ler o versículo 15 na NVI. Eu li na Nova Almeida, mas no versículo 15 da NVI diz assim, ó: Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que legal. Jesus está falando aqui o seguinte: ele estava contando uma parábola para os caras, e os caras não entenderam a parábola direito, e Jesus vai dar a explicação para eles, fala assim, ó: para conversa de conversa, para vocês eu vou explicar a parábola, mas para a multidão eu não vou explicar a parábola. Aí os caras perguntam: mas por quê, né? Como se diz assim, por quê? Porque não faz sentido, tipo assim, por que só a gente tem que entender e eles não? E Jesus fala: olha, porque o versículo 15 fala, pois, ou na NVI fala, porque de má vontade me ouviram. Então, e aí Jesus fala assim, mas se eles não tivessem ouvido de má vontade, né, eles ouviriam, eles entenderiam e eu os curaria. Gutinho, o que você está querendo dizer? Queria entrar nesse assunto hoje. Existem pecados que nos impedem de receber curas de Deus. Sejam elas emocionais, físicas, ou até nesse caso aqui também diz respeito à salvação, né? Cura do espírito, né? Então, existem doenças, enfermidades que são sim impedidas de receber a cura por causa dos nossos pecados. E eu já até falei aqui num vídeo anterior sobre o fato de Jesus não se agradar muito da oração de quem rejeita a lei, né? Procura um vídeo anterior aí que você vai achar. Mas aqui ele está falando que os caras não receberiam a cura porque ouviram Jesus de má vontade. Olha que doideira, velho. Então quer dizer que existem enfermidades na nossa vida ou na vida de quem seja que não recebem a cura de Jesus porque estão em pecado. Porque o fato de você já não parar para ouvir Jesus, né, já conversamos isso aqui, que ouvir e obedecer é a mesma palavra no original. Então o fato de você não ouvir Jesus já está mostrando que você não é um cara que ama obedecer. Então existem certas curas nossas, que são certas curas que Deus quer nos dar, que nós mesmos impedimos essa cura mediante os nossos pecados. Gutinho, então quer dizer que toda doença é fruto de pecado? Não. Né? A gente vai ver isso com o livro de Jó,
quando a gente estuda o livro de Jó, a gente vê que ele era um homem justo e mesmo assim sofreu todos aqueles ataques, todas aquelas enfermidades, todas aquelas perdas. E também nós vamos aprender isso no livro de 1 Pedro, que fala exatamente o contrário, porque existem essas duas leis, né, que regem, né? Você colhe aquilo que você planta, então sim, existem enfermidades que são mediante pecados, mas também existe a outra regra, tipo assim, que existem sofrimentos na nossa vida como cristão, que são justamente pelo contrário, não porque plantamos pecado, mas por causa da nossa fidelidade a Deus, que foi o caso de Jó. Então você consegue ver isso nitidamente na carta de 1 Pedro, especificamente o capítulo 3, depois dá uma lida lá, que ele fala, se tiver que sofrer, que sofra por fazer o bem, né? Então, a ideia é essa, que se a gente tiver que sofrer, que seja por fazer o bem e não o mal. Então, nem toda enfermidade, ela é por causa de um pecado. Mas sim, existem enfermidades que nos acometem, ou até entrando nesse mérito aqui, curas que não chegam a nós por causa de nosso pecado. Nesse caso aqui, porque de má vontade ouviram o Senhor. Só por causa disso, porque não deram atenção, porque não deram prioridade para Jesus, só por causa disso, eles foram impedidos de receber a bênção de Deus. Deus queria abençoá-los, eles não puderam ser abençoados justamente porque endureceram seu coração, não queriam saber de arrependimento, não queriam saber de Jesus. Então, fica aí na lama, né? Mas, em Crônicas também, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, fala assim, 13 e 14, o Senhor está falando para Salomão, né? Uma aliança que ele faz com Salomão, e ele fala, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. Existem certas curas de Deus para nós que são mediante o nosso arrependimento. Então, a gente precisa se arrepender de alguns pecados para obter cura de Deus. No Salmo 103 também fica bem claro, quando o salmista diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E como se não bastasse, em Tiago, capítulo 5, versículo 15 a 17, fala assim, 14, né? Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E em outro trecho das Escrituras também vai dizer que Jesus fala assim para a igreja que por não discernir o corpo, existia muito entre aquela igreja que estava fraca, enferma, e alguns até morreram, né, dormiram. Justamente por estarem em pecado. Pecado ali de não discernir o corpo. De ceiar sem discernir o corpo. De tomar a santa ceia do Senhor sem discernir o corpo. Ou seja, pecado. Por estar nesse pecado de não entender o corpo, ao ceiar, eles também estavam fracos, doentes, e alguns chegaram até a morrer. O que eu aprendo com isso? Sim, existem enfermidades que nos são acometidas justamente por conta do meu pecado. E eu mesmo posso impedir a cura de Deus, por mais que Ele queira me dar, por causa da dureza do meu coração de não se arrepender nesse pecado. Então, assim, eu quero viver do jeito que eu desse jeito aqui, no pecado, fazendo o que eu estou fazendo, a hora que eu faço, o jeito que eu quero. Eu quero continuar nesse meu pecado aqui. Eu gosto, eu amo isso. Mas também quero receber a cura de Jesus. PAN, 404, not found. Não dá. Então, assim, não é que toda doença vem do pecado. Entendeu? Não significa isso, como eu falei de Jó em 1 Pedro. Mas sim, existem doenças que são por causa do seu pecado e do meu pecado. E que nós, por causa do nosso coração endurecido, por causa da nossa má vontade de ouvir e obedecer ao Senhor, nós mesmos impedimos de receber a cura do Senhor. Então, a palavra que eu queria trazer para você era essa. Eu não sei se você está em pecado, se você está andando em pecado, e eu não sei se você está enfermo também. Mas leve em conta isso. Existem enfermidades que são sim por conta do nosso pecado. Então, se você porventura está enfermo, e talvez seja por um pecado, e eu aconselho você fazer
como está escrito aqui nas Escrituras. Confesse o seu pecado para Deus, se arrependa, confesse o seu pecado para Deus. Chama, se necessário, chama um irmão, confesse o seu pecado com ele. Chama um presbítero da igreja para ele te ungir. Você vai ser curado e se tiver pecado, será perdoado. Amém? Que Jesus te abençoe e eu espero que essa palavra tenha te abençoado. A sua cura está no seu arrependimento, mas muitas vezes a sua enfermidade está no seu endurecimento de coração. Que Jesus te abençoe e te guarde. Valeu, falou!